Dois meninos somem, sem deixar rastro, e 16 anos depois, o motivo surpreendente é revelado. A cidade de São Pedro do Sul sempre foi calma, até aquele dia fatídico. Miguel e Rafael, dois meninos inseparáveis, viviam afundados em aventuras. Com 12 anos, eles eram a essência da infância, explorando o rio que cortava a cidade, usando suas bicicletas em descidas perigosas e criando planos mirabolantes. Mas em uma tarde ensolarada, simplesmente desapareceram. Foi como se a terra os tivesse engolido. Depois de buscas exaustivas, com pais desesperados e uma vórtex de rumores, a mágica cidade se transformou em um lugar de sussurros e olhares nervosos. Os adultos começaram a falar em vozes baixas. Uns diziam que os meninos haviam se perdido em um bosque encantado. Outros que tinham sido levados por estranhos, mas o que parecia ser, na verdade, um mistério infundado de medo foi silenciado rapidamente. Ninguém mais mencionou Miguel e Rafael. As famílias foram deixadas com cicatrizes e angústias, e enquanto os anos passaram, o assunto se desfez como uma sombra ao anoitecer. 16 anos depois, Clara, a irmã de Rafael, agora com 13 anos, e Lucas, o melhor amigo de Miguel, decidiram que era hora de quebrar o silêncio e descobrir a verdade. Carregando a dor e a saudade, os dois se encontraram nos poucos lugares que se lembravam. O clima estava pesado, pulsando em antecipação, como um dia de tempestade prestes a chegar. Eles se tornaram cúmplices na busca por respostas. Por que ninguém fala sobre isso? Clara perguntou um dia com os olhos brilhando de determinação. Lucas, com um nó na garganta, não sabia responder. Enquanto reviravam caixas de lembranças em casa, Clara se deparou com uma foto antiga. Nela, Miguel e Rafael estavam em um local que nenhum deles conhecia. Uma clareira ensolarada no meio da floresta. Havia algo de intrigante na imagem. Os meninos pareciam felizes e ao fundo surgia um símbolo misterioso. Quase como uma marca feita em uma árvore. Clara sentiu um frio na barriga. Onde é isso? Sussurrou. Uma onda de curiosidade a invadiu, misturada a um aperto no peito. Precisamos ir até lá, afirmou Lucas, já imaginando a aventura que os aguardava. Mas no fundo, ambos sabiam que a jornada poderia trazer mais do que esperavam. E se a verdade sobre o que aconteceu fosse mais horrenda do que podiam imaginar? Os adultos sempre evitaram o assunto, como se ele fosse um fantasma que assombrava a cidade. O que eles escondiam? Enquanto os dois se preparavam para a busca, Clara olhou novamente para a foto, sentindo que algo grande e inquietante estava prestes a ser revelado. O que mais poderiam descobrir? Alguma coisa naquilo tudo parecia errada, e a cidade, tão simples à primeira vista, escondia segredos sombrios. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara e Lucas estavam prestes a embarcar em algo que mudaria tudo. Mas antes que pudessem se mover, uma sensação estranha tomou conta do ar. Era como se a floresta ao redor estivesse observando. Como se a própria natureza estivesse presa a algum segredo que ninguém nunca soube.
Vamos, Clara disse. Sua voz carregava uma mistura de coragem e nervosismo. À medida que avançavam pela cidade e seguiam em direção à floresta, cada passo ecoava história e dor. Um caminho escondido entre as árvores antigas levava a um lugar que, segundo Clara, só existia nas memórias. Eles apenas podiam imaginar o que o bosque escondeu durante todos esses anos. Finalmente chegaram à clareira da foto. O sol filtrava-se através das folhas, criando um jogo de luz e sombras. Clara parou, olhando ao redor, reconhecendo cada detalhe da imagem antiga. Mas algo estava diferente. O símbolo na árvore estava lá, mas não era só uma marca. A clareira estava envolta numa energia quase palpável, como se a própria terra estivesse vibrando. "É aqui!" exclamou Lucas. Mas, antes que ele pudesse se aproximar para examinar melhor, um barulho perturbador cortou o silêncio. Clara virou-se rapidamente. O que era aquilo? E, de repente, apareceram. Duas figuras saíram de trás das árvores. Figuras que pareciam familiares, mas que não deveriam estar ali. "Rafael? Miguel?" Clara gaguejou. Seus olhos se arregalaram. Eram eles, mas não eram as crianças que haviam desaparecido. Eles estavam mais velhos. Seus olhos carregavam um peso que Clara nunca havia visto. Algo estava errado! O semblante dos meninos não era de alegria, mas de tristeza profunda. "O que aconteceu com vocês? Onde vocês estavam?" As perguntas saíam de sua boca, mas eram engolidas pelo desespero. Os meninos não responderam. Ao invés disso, Miguel olhou diretamente para Clara e Lucas, com um olhar que parecia atravessar suas almas. "Precisamos falar", ele disse. Mas antes que pudesse continuar, um grito cortou o ar, vindo de trás da clareira. Era um som aterrorizante, um grito que parecia ter origem na própria floresta. Um arrepio percorreu a espinha de Clara. Seu coração disparou. O que estava acontecendo? Um terceiro menino surgiu, com uma expressão pálida e apavorada. Ele parecia reconhecê-los. "Vocês precisam sair daqui. Não devem ficar", disparou, com os olhos arregalados de medo. Mas antes que pudessem reagir, um tremor percorreu o chão. A terra começou a se abrir sob seus pés, e em um instante, as sombras ao redor pareceram ganhar vida própria. Os meninos olhavam para eles, com um desespero crescente, como se soubessem de algo que Clara e Lucas não podiam compreender. "Não pode ser verdade!" Lucas gritou, enquanto lutava para manter o equilíbrio. Clara olhou para Miguel e Rafael, seu coração partido ao ver aqueles meninos que tanto amava, agora mergulhados em um horror que eles não podiam entender. "O que aconteceu com vocês? O que nós precisamos saber?" A voz de Clara tremulava entre a tristeza e a necessidade. Mas as respostas pareciam longe, obscuras como o profundo da floresta. Então, em meio ao caos, uma lanterna antiga caiu de uma árvore, iluminando de forma instantânea os rostos assustados dos meninos. E no brilho, Clara percebeu a marca na árvore. Não era apenas um símbolo, era uma porta. O que aquele símbolo escondia? Como poderiam estar tão perto de uma verdade que parecia disfarçada por tanto tempo? O tempo estava se esgotando. O chão continuava a se abrir e as sombras dançavam ao seu redor. O que as crianças tinham que contar? E o que significava tudo isso? Clara agarrou a mão de Lucas com força, determinada a ficar e lutar. Mas agora a questão
não era só sobre o que tinha acontecido com Miguel e Rafael. A única certeza era que nada mais seria como antes. Clara e Lucas estavam paralisados, mas não podiam deixar o medo vencer. A clareira estava carregada de uma sensação estranha, como se a própria terra estivesse viva, pulando em resposta ao pavor no ar. À frente deles, Miguel e Rafael pareciam mais sombras do que pessoas, mas a familiaridade era inegável. E então, antes que conseguissem processar tudo, um estalo ecoou entre as árvores. Uma árvore próxima, aparentemente sólida, começou a se contorcer, suas raízes se agitando como serpentes. "Vão embora!" Miguel gritou, sua voz ecoando. Mas não era um apelo qualquer. Havia um desespero que Clara nunca tinha ouvido antes. Elas podiam sentir o chão tremer sob seus pés. É uma armadilha! De repente, com um movimento inesperado, o símbolo na árvore começou a brilhar. A luz era intensa, quase ofuscante, e o barulho do tremor se intensificou, como se a terra estivesse rugindo. Clara se virou para Lucas. "O que está acontecendo?" O medo em sua voz era palpável, e a urgência fez o coração de Lucas disparar. "Preciso saber o que nós não sabemos." As palavras de Clara saíram rápidas, quase apressadas. Mas o que recebeu de volta não eram respostas, e sim uma revelação que explodiu como um raio. "Faça-o parar!" Rafael gritou, e foi só então que Clara notou o terror nos olhos dele. Um terror que cravou suas garras na alma dela. "Ele não vai parar. Ele não pode saber." "O que ele não pode saber?" Clara questionou. Mas a resposta chegou como um sussurro ameaçador. Um garoto que emergiu das sombras. Ele tinha uma expressão estranha, como se estivesse preso entre duas realidades. Eu sou o verdadeiro Miguel," ele murmurou, seu olhar fixo em Clara. "Os outros, eles não devem saber. Estou preso aqui. Vocês não podem ficar." A confusão tomou conta. Clara quase não conseguia respirar. "Mas você, como assim?" E a verdade bateu como um soco no estômago. A figura que se apresentava como Miguel não era ele. Era um impostor, e os outros dois meninos estavam presos nesse jogo macabro. "Tem que sair, não pode ficar perto do que está vindo." Ele insistiu, apontando para o brilho e o barulho crescendo. As sombras começaram a se aproximar, tomando forma, revelando mais rostos de meninos desaparecidos. E tudo despencou. Clara olhou para Rafael e Miguel, agora como uma ilusão, e teve a certeza que eles estavam sendo manipulados, forçados a manter segredos sombrios. Uma onda de pânico subiu por seu corpo. "O que aconteceu com você?" A pergunta era um único fio de desespero, um grito silencioso por respostas. "Fui eu. Eu os trouxe de volta para saber a verdade. Mas sempre tem um preço." A segunda versão de Miguel olhou nos olhos deles e, pela primeira vez, havia uma determinação que não deveriam ter. Ao mesmo tempo que falava, um tremor vindouro fez a luz da marca aumentar. Do lado de fora da floresta, os habitantes da cidade começaram a se aglomerar, atraídos pelos gritos e pelos barulhos estranhos. Chegando cada vez mais perto, Clara conseguiu ouvir os murmurinhos vindos deles. "A cidade não pode saber." Não novamente. O verdadeiro horror se revelava. Não se tratava apenas de Miguel e Rafael. Era um ciclo, uma repetição de um evento sombrio que a cidade tentara esquecer.
Aquela clareira era um portal, uma entrada que deixava escapar os segredos enterrados da cidade. O que mais estava prestes a ser revelado? E enquanto as sombras se aproximavam, envoltas em risos e gritos, Clara segurou a mão de Lucas e olhou fixamente para o rosto do verdadeiro Miguel. Uma verdade mais horrenda do que imaginara estava prestes a ser descoberta, mas não havia como voltar atrás. A história deles não tinha terminado. Era apenas o começo. O verdadeiro Miguel olhou nos olhos de Clara e Lucas, e um silêncio profundo tomou conta da clareira. As sombras estavam se formando ao redor, e o chão tremia. Sob seus pés! Vocês precisam sair! Ele repetia, com um desespero que cortava o coração de Clara. Mas ela não conseguia se mover, presa ao olhar dele, quase hipnotizada. Então, como se o universo estivesse prestes a desabar, uma explosão de luz irrompeu do símbolo na árvore. Era como se a clareira estivesse vomitando sombras e segredos. Clara teve a sensação de que tudo ao seu redor começava a rachar. Não! O que você está fazendo? Miguel gritou, mas suas palavras eram engolidas pelo barulho crescente. E então, uma figura emergiu das sombras. Clara a reconheceu instantaneamente. Era Sara, a menina que desaparecera anos atrás. Com o cabelo desgrenhado e a expressão enlouquecida, ela parecia um eco do passado. Você não devia ter... Vindo! Sara gritou, e seu olhar estava fixo em Miguel. Você não devia ter trazido eles aqui. No centro da confusão, Clara se perguntou o que a menina tinha a ver com tudo isso. Os meninos assustados olhavam para as sombras, e agora Clara sentia uma conexão forte e estranha com Sara. De repente, a verdade começou a se desenrolar como um filme. O que se dizia sobre os desaparecimentos na cidade não era apenas histórias. Era um ciclo, um aviso. Aquela árvore, aquele símbolo, era a chave para um terror maior que ninguém conhecia. Ele está aqui, ele está de volta. Sara gritou, e as sombras se agitaram, ganhando forma. O pânico tomou conta de Clara e Lucas. O nome, ele, estava impregnado de medo, como uma maldição. As raízes da árvore começaram a se contorcer, e todos sentiram que estavam diante de algo muito além da compreensão deles. E num instante, tudo ficou claro. Miguel, Rafael e até Sara não eram apenas meninos perdidos. Eles eram parte de um ritual, uma tentativa de selar algo horrendo que deveria ter permanecido enterrado. O que aconteceu com vocês? Clara perguntou, quase sem voz. A resposta não veio em palavras, mas em gritos e murmúrios que se misturavam em uma gritaria ensurdecedora. Saia daí agora! A versão verdadeira de Miguel gritou. Mas antes que Clara pudesse se afastar, um misto de horror e compreensão a paralisou. O reflexo dos olhos de Miguel, das sombras que o cercavam, mostrava mais do que o desespero. Revelações inundaram sua mente. Eles estavam presos na própria armadilha. E a energia que emanava do símbolo na árvore estava lentamente sugando suas essências. Não podemos deixar que a cidade saiba! Sara insistiu, seus olhos chorosos refletindo um pânico profundo. Se eles souberem, tudo estará perdido. Com um empurrão repentino, as sombras avançaram. E algo no olhar de Sara mudou. O menino verdadeiro, o Miguel que estava na clareira, uma sombra dele mesmo, olhou para Clara. Você é a única que pode nos ajudar. Havia um desespero na voz que Carla nunca tinha ouvido. Antes que Clara pudesse responder, um rugido ensurdecedor ecoou. A terra se partiu ainda mais e a clareira começou a desmoronar.
como se estivesse se desintegrando. O que se aproximava não era apenas uma onda de sombras, mas uma força. Clara percebeu que a conexão era muito mais profunda. Uma relíquia da cidade, do passado daquela floresta que ninguém ousou encarar. Corra antes que seja tarde demais! Gritou a versão verdadeira de Miguel, enquanto um brilho ofuscante emergia do chão, iluminando tudo ao redor. A clareira estava se desfazendo, e com isso, toda a verdade que Clara buscava. Enquanto a clareira colapsava, Clara olhou para Lucas, seu coração batendo descompassado. A verdade de quem era Sara, de qual lado estava, a verdadeira essência de Miguel, e até mesmo as intenções de Rafael estavam prestes a serem reveladas. Mas, enquanto um grito coletivo ecoava, tudo ao redor de Clara estava perdido no caos. Não sobrava tempo. A única certeza era que essa não era só uma busca pela verdade. Agora era uma luta pela sobrevivência. E enquanto tudo desmoronava, uma voz conhecida ecoou entre os escombros. Vocês são mais do que pensam. O que você descobre sobre nós vai mudar tudo. E antes que conseguisse entender, a terra se abriu sob ela, engolindo o que conhecia e criando novos mistérios no fundo da floresta. Clara se viu caindo em um abismo, sem saber onde poderia parar. O que mais estava por vir? Clara se viu caindo, a adrenalina jorrando por suas veias, enquanto a cena ao redor desmoronava. O grito de Miguel reverberou em seus ouvidos e, em questão de segundos, a escuridão a engoliu. O chão sob seus pés se tornara um abismo, um vórtice de medos e segredos. Quando o impacto finalmente chegou, a surpresa a deixou sem ar. Clara desabou em um ambiente que não conhecia. Uma caverna sinistra, iluminada por uma luz difusa. A umidade do lugar era opressiva, e Clara sentiu seu coração martelar, pulsando em um ritmo desesperado. Levantou-se rapidamente, olhando ao redor, mas não havia sinais de Lucas ou dos meninos. Os ecos ressoavam, como se a própria caverna estivesse viva. Lucas! Gritou, mas sua voz se perdeu no vazio. Era o espaço amplo, coberto por paredes de rochas frias e úmidas, onde sombras dançavam nas superfícies. Clara notou que o ar estava carregado, uma sensação pesada, como se algo muito além do natural estivesse presente. Então, um som distante fez seu sangue congelar. Devia ter vindo, disse Sara com um tom quase ocioso. Por que vocês estão aqui? Clara perguntou, tentando manter a coragem, mas seu corpo tremia. O que aconteceu com Miguel e Rafael? Ah, eles estão onde sempre deveriam ter estado, respondeu um menino, com um brilho maligno nos olhos. A pergunta é, você está pronta para saber a verdade? Mentira! Miguel e Rafael são minhas! Clara começou a protestar, mas as palavras foram cortadas por uma onda de risadas. Era como se houvesse um pacto entre aqueles meninos. Eles compartilhavam um segredo, um peso imenso que a cidade estava enterrando há anos. De repente, um tremor sacudiu a caverna novamente, mas não era apenas o solo. Era como se o próprio espaço estivesse se contorcendo. Clara tentou recuar, mas um dos meninos a segurou com força, suas unhas cravando na pele dela. Você não pode escapar da verdade, avisou. E então um som ensurdecedor ecoou ainda mais forte, drenando a energia da sala. As sombras começaram a se agitar e o símbolo na árvore, aquele que Clara pensou ser apenas uma marca, parecia vibrar
com uma energia própria. No meio da confusão, uma figura emergiu do fundo da caverna. Era um homem pálido e imponente, com os olhos ardendo como brasas. Clara teve um entendimento instantâneo. Ele era a fonte do terror. Finalmente vocês estão todos juntos, declarou, seu tom sonoro reverberando nas paredes. Agora podemos começar. Com um movimento de sua mão, ele fez o solo tremer. Vamos lá, crianças. Contem a verdade. Que jogos vocês têm jogado? A exigência fez o ar ficar pesado. Antes que Clara pudesse processar, o menino que a havia segurado começou a falar. Nós fizemos o que foi preciso. Nós a trouxemos aqui. A confissão pairou no ar como um feitiço. Ela vai carregar o segredo e fazer parte disso. Não! Não sou parte de nada! Clara gritou, o pânico misturado à confusão, mas a verdade estava se formando. E Clara percebeu que havia algo sobre ela que aqueles meninos conheciam, algo que a unia a eles de uma maneira não revelada. Uma realidade aterradora começou a se formar na mente dela. O que se dizia sobre os desaparecimentos na cidade não era só uma história. Aquela clareira era um portal. Mas Clara não era só uma espectadora. Seu nome ecoava entre eles, uma nota imperceptível no fundo de sua história. No final, Clara, você não é apenas uma busca pela verdade. Você sempre foi parte do ciclo. As palavras soaram como um veredito. Com um estalo repentino, a caverna começou a colapsar, deixando Clara sem chão. Mas, ao mesmo tempo, a sensação de desmoronamento não se referia apenas à estrutura ao seu redor. A revelação a atingiu com a força de um tsunami. Você está presa aqui, como nós, e a luz que ilumina tudo é a porta para o que você se tornou. As palavras ecoaram na mente dela enquanto a realidade escorregava entre seus dedos. O que restava agora? E Lucas? A caverna ruiu em silêncio. E Clara sentiu que tudo o que acreditava estar lutando havia mudado. Uma nova verdade se revelava, mas ela estava prestes a descobrir um segredo ainda mais profundo. Algo que poderia mudar não apenas sua vida, mas o destino de todos na cidade. O que mais estava reservado para ela? E que tipo de papel ela realmente desempenhava naquele enredo sombrio? Clara percebeu que a caverna estava tremendo ao seu redor. O eco das risadas das crianças se intensificava, e as sombras pareciam se mover, tomando formas mais ameaçadoras. O ar estava pesado, quase sufocante. Ela procurou desesperadamente por Lucas, mas ele parecia ter desaparecido. Lucas! Ela gritou, mas a única resposta era o riso distante que ecoava nas paredes. Eles estavam cercados por meninos, e as expressões deles eram uma mistura de alegria macabra e desespero. Logo, Clara se viu frente a frente com aquele homem pálido. Ele estava mais perto agora, o olhar ardente e penetrante. Você chegou aqui por acaso, mas seu destino estava traçado. A verdade que você busca não é apenas sobre eles. Ele fez uma pausa, sua voz ecoando na caverna. Clara sentiu um frio na espinha. A verdade está ligada a você mesma, Clara. Antes que pudesse responder, um tremor mais forte sacudiu o chão, fazendo todos cambalear.
A luz que emanava do símbolo da árvore intensificou-se. E com isso, uma onda de calor e uma força invisível começaram a puxar Clara para o centro da caverna. Você não pode escapar do que é! O homem gritou, mas seu olhar estava fixo na marca na parede. Os meninos começaram a se mover, todos em uníssono. Aqueles que antes pareciam perdidos estavam agora em um estado de linha reta e controle. Foi nesse momento que Clara percebeu algo que mudaria tudo. As faces deles começaram a se desvanecer, como se dissolvessem em névoa. Não! Não é possível! Clara sussurrou, o terror crescendo em seu peito. Isso é o que somos agora. Fomos sugados para este lugar, e você foi a chave, disse um dos meninos, sua voz um eco distorcido. O semblante de Sarah se transformou também. Seu sorriso agora um riso vazio, como se estivesse além de qualquer lógica. Você me trouxe de volta, Clara. De alguma forma, você sempre fez parte disso. O choque foi devastador. Clara olhou para os rostos que foram seus amigos. Mas como? O que está acontecendo? Sua mente girava, como um furacão. Para onde Miguel e Rafael haviam ido? Como aqueles meninos, que eram um reflexo de seu passado, se tornaram parte de um pesadelo? E, mais importante, como ela tinha tanta relevância para tudo isso? O que importa é que agora você precisa escolher: ficar e enfrentar ou escapar e deixar tudo de novo para trás, declarou Miguel. Seu olhar, antes preocupado, agora era irônico, quase sarcástico. O que Clara pensava ser amizade e lealdade agora se tornava um jogo distorcido. E ela sentiu uma onda de raiva. Vocês estão fazendo isso! Você não conhece a dor que causaram! Mas não havia tempo para discutir. A caverna estava ruindo ao seu redor, e a energia do símbolo pulsava de forma insuportável. Uma explosão de luz ofuscante cercou Clara, e quando teve certeza de que tudo desmoronaria, o rugido ecoou e uma fenda se abriu sob seus pés. Clara! Lucas gritou, sua voz atravessando o caos. Mas já era tarde demais. Ela caiu. Não era um abismo qualquer. Ao mesmo tempo que caía, as visões de seus amigos começaram a dançar em sua mente. O que havia sido real e o que era uma ilusão? E se eles nunca tivessem realmente desaparecido? A verdade finalmente se formou em sua cabeça como um raio. E se ela fosse a razão daquele ciclo? O que mais a cidade estava escondendo? Ela aterrissou no chão de maneira abrupta, e a visão ao redor mudava. Tudo era diferente, e enquanto tentava entender, as paredes em sua volta pareciam respingar segredos. Um sussurro a envolveu. Você não está sozinha, Clara. Nunca esteve. E agora, a urgência pulsava mais forte que nunca. No meio da luz e da escuridão, uma nova revelação se desenrolava. A luta estava apenas começando. Clara se levantou, ofegante, em meio à caverna estranha. O ar estava pesado e um eco distante continuava a se espalhar pela escuridão, como se a própria caverna estivesse viva. Ela levou um momento para se recompor. Suas mãos tremiam enquanto tentava entender onde estava. Lucas! Gritou novamente, mas a única resposta foi o silêncio tenebroso envolvendo-a. Então, as visões que a atormentavam começaram a fluir em sua mente, misturando passado e presente. A imagem de Miguel e Rafael, os garotos desaparecidos, se sobrepôs àquelas fótonas de luz. Significava!
Então, ao tocar o símbolo, uma onda de energia percorreu seu corpo, enviando um arrepio de horror e empolgação. Nesse instante, Clara percebeu que estava ligada a tudo aquilo, a cada menino ali, de algum modo que não conseguia entender. Você não pode ficar para sempre! Um sussurro veio de uma sombra na parede. A batida no coração de Clara acelerou. Era uma voz familiar, mas não se parecia com nenhum dos meninos. Você precisa decidir. Era a voz de sua mãe. O que você quer o tempo todo, Clara? Olhos arregalados, Clara olhou ao redor, mas não havia sua mãe. Só sombras que dançavam ao seu redor. Se sua mãe tivesse ali, o que ela diria? As lembranças de sua infância inundaram sua mente. Momentos especiais, risadas e, porém, uma presença envolvente que a fazia sentir extrema culpa. Mas antes que pudesse pensar em outra coisa, a sombra tomou forma. Era Lucas. Os olhos estavam cheios de desespero e temor. Aquilo está cada vez mais perto. Mas Lucas, Clara começou, a confusão misturada com esperança. O coração de Clara disparou com aquelas palavras. O que ele queria dizer? Não, não pode ser. Ela respondeu, a insegurança tomando conta de seu ser. Por favor, me disse que isso não é verdade. Mas Lucas a encarou. O olhar dele estava cada vez mais sombrio. Ele foi mudado, Clara. Todos eles foram. Eles despertaram. Uma nova onda de terror atravessou o corpo de Clara. Despertaram o quê? Ela mal conseguiu sussurrar, enquanto a verdade parecia se formar como uma tempestade em sua mente. Era um jogo sombrio, não só deles, mas de algo que estava dormindo. Algo antigo e maligno. Então, como se respondesse à sua inquietação, um estrondo ressoou pela caverna. Luzes brilhantes começaram a dançar na escuridão. E reflexos surgiram nas paredes, formando imagens dos meninos. Todas aquelas risadas. A cena agora parecia uma fita escura do passado. O riso de Miguel estava ali, mas tinha uma qualidade estranha, algo envolto em dor, como se sua essência tivesse se dispersado. Clara sentiu um desespero subindo como uma onda. A culpa é nossa, gritou. É tudo uma armadilha, exclamou Lucas, seu desespero crescendo à medida que o ambiente ao seu redor começava a tremer. Eles não estão aqui. Clara, eles não estão mais. As imagens se tornaram mais intensas, dançando em uma espécie de frenesi. Os rostos dos meninos estavam distorcidos, rasgados, e Clara percebeu que eles estavam presos em um ciclo sem fim. Então, no meio da confusão, algo mudou. O chão sob seus pés estremeceu e uma enorme fenda se abriu, revelando um redemoinho de escuridão. Vamos! Clara gritou, pegando a mão de Lucas. Mas quando eles se dirigiram para a saída, um brilho insuportável irrompeu na fenda. No mesmo instante, um grito estrondoso ecoou, que fez os dois pararem. Era a voz de Miguel, distorcida e aterrorizante. Você não pode sair, Clara! Não agora que você descobriu a verdade! As sombras cresceram, arrastando Clara para dentro da escuridão. A cidade precisa de você! E ali, enquanto despencavam para o vórtice, o peso da revelação caiu sobre elas. Clara não era apenas uma menina curiosa em busca de respostas. Ela era parte de um plano, algo conectado
ao destino daquela cidade. E a verdade mais macabra era um desespero e uma responsabilidade que a sentido oprimia. Quando a escuridão a engoliu, Clara percebeu que aquele era apenas o começo. A verdade que buscava estava prestes a ser revelada. Mas o que aconteceria quando todas as peças se encaixassem? E a cidade? O que mais estava escondido por trás de tanta dor? Clara e Lucas estavam caindo. A escuridão girava ao redor, mas a sensação de queda pareceu interminável. Quando finalmente aterrissaram, o chão duro os fez parecer pequenos. A caverna era fria e o ar estava pesado, quase sufocante. Clara se levantou, ofegante, e olhou ao redor. Lucas! A voz dela soou mais estrondosa do que ela esperava, ecoando nas paredes frias. Não! Lucas gaguejou. Sua expressão misturava terror e compreensão. O quê? O que está acontecendo? A caverna era maior do que pareciam. As sombras dançavam como se fossem criaturas vivas. E, de repente, Clara ouviu um murmúrio distante, como se vozes sussurrassem a verdade. Eles estão aqui. Uma voz suave disse, e um medo profundo tomou conta dela. De trás de uma rocha, Miguel surgiu. Mas não era o Miguel que ela lembrava. Seus olhos tinham uma profundidade estranha e seu sorriso era nada mais que uma máscara. Você não deveria estar aqui, ele declarou. E o eco de suas palavras fez o coração de Clara disparar. Seus medos estão se manifestando. Não, isso não pode ser real. Clara gritou, sua voz se elevando em desespero. Mas enquanto observava Miguel, ela sentiu algo mudar ao seu redor. O rosto dele distorceu, como se uma camada de algo estivesse escorregando. De repente, Clara viu não apenas Miguel, mas todos os meninos que haviam desaparecido. Seus rostos agora parecendo fragmentos de pesadelos. Eram sombras, refletindo dor e angústia. Vocês, o que aconteceu? A pergunta escapuliu dos lábios dela. E naquele momento, as vozes ecoaram em resposta. Uma cacofonia de lamentos. Fomos deixados. E agora está chegando. Quem está chegando? Lucas gritou, o desespero transparecendo em seus olhos. Mas em vez de respostas, a caverna tremeu violentamente e a luz do símbolo começou a pulsar freneticamente. É o que vocês despertaram. O que você se tornou. Miguel gritou de uma forma que parecia não ser sua, como se estivesse possuído por outra entidade. No mesmo instante, uma sombra maior do que qualquer uma antes apareceu, se contorcendo nas paredes. Clara sabia que aquilo não era uma alucinação. Era real. Ao redor deles, as sombras começaram a formar formas delicadas, sussurros em um idioma que Clara não compreendia. Corpos misturados e fragmentados emergiam do vazio. O terror a envolveu e ela percebeu que cada um dos meninos tinha sido transformado por algo maligno. Eram os sonhos deles que tinham virado pesadelo. Não, não é possível, Clara exclamou, enquanto a energia pulsante da caverna parecia estar desligando sua mente. Vocês estão fazendo isso. Isso é um jogo, não é? Não é um jogo, Clara. É um ciclo. Um grito agudo ecoou de um garoto com um olhar vazio. E você é a chave. A verdade bateu nela como um soco. Seus olhos se arregalaram e um nó se formou em sua garganta. Mas eu não quero ser parte disso. Eu não posso. Mas não adiantava resistir. A caverna estava avançando. As sombras se tornaram mais densas e a luz pulsante iluminou um símbolo entrelaçado que começava a brilhar, como se estivesse chamando por ela. Se você não se unir a nós, tudo que sabe vai se desvanecer, Miguel gritou. O desejo de se afastar era forte, mas Clara não podia ignorar a verdade.
Era como se a cidade inteira estivesse sendo puxada para aquele abismo de horror e desespero, e de repente tudo ao seu redor estremeceu. Uma barreira se formou entre eles e a saída. Não havia mais lugar para onde ir. Clara sentiu seus lábios secarem e seu coração acelerar. Era um dilema entre seguir em frente ou desistir. "O que eu faço?" sussurrou. E nesse momento, o chão sob ela começou a rachar. Então, uma figura interrompeu o caos. Uma mulher que Clara não reconheceu a princípio, mas ao olhar com mais intensidade, um choque a atravessou. Era sua mãe, com lágrimas correndo pelo rosto. "Clara, você não pode ficar aqui!" ela exclamou, mas sua voz estava impregnada de uma tristeza profunda. "Mas você, por quê?" perguntou Clara, a mente em frangalhos. Tudo o que pensava ser verdade desmoronava ao seu redor. "Por que você nunca me disse?" "Porque você é mais do que somente uma garota curiosa. Você é parte do que mantém isso preso. E eu não podia deixar você perceber." Sua mãe revelou e o mundo ao redor pareceu parar. Clara sentiu como se o chão tivesse desaparecido. Você sabia o que estava acontecendo? O que fizemos?" Indignação e dor a consumiram. Os meninos ao redor assistiam em um silêncio mortal. "O que você precisa entender, Clara, é que nosso vínculo mantém tudo isso sob controle." O peso da revelação caiu sobre ela com a força de um relâmpago. "Se você não agir agora, se atuar como o elo inconsistente, tudo isso será liberado e o que se esconde nas sombras virá à tona." E nesse momento, o caos se intensificou. As sombras começaram a se retorcer. A luz brilhava e o símbolo no chão parecia pulsar com vida. Clara olhou em volta, percebendo que as sombras podiam não ser apenas monstros, mas reflexos de algo maior. Algo que envolve sua própria vida. E então, o destino de todos estava em suas mãos. Que escolha fará Clara? O que realmente significa ser parte dessa história? Clara estava paralisada, o olhar preso na figura de sua mãe, com lágrimas escorrendo pelo rosto. As sombras dançavam ao redor, mas a presença dela era um farol em meio à escuridão. "Você precisa entender." "Clara!" A mulher disse, sua voz trêmula. "A cidade não pode saber o que acontece aqui. Você é a única que pode mantê-los a salva. Mas, ao mesmo tempo, você é a chave para a destruição." "Destruição?" O coração de Clara disparou. "Então tudo o que fizemos, tudo o que passamos, isso era o que você queria? Me manter no escuro? Não era assim. Eu sempre quis proteger você." A mãe dela parecia desesperada. "Mas você não sabe o que está prestes a acontecer. O que precisamos evitar." Clara não sabia o que pensar. Era tudo confuso demais. O peso do que estava acontecendo se tornava mais forte. Enquanto olhava para a mãe, as sombras começavam a se agitar, mais violentamente, agrupando-se em uma forma central. Clara não podia mais ignorar que aquele lugar estava prestes a explodir em algo desconhecido. "Preciso saber a verdade!" Clara gritou, sua voz ecoando na caverna. "O que você quer dizer com ciclo? Qual é o meu papel nisso tudo?" "O ciclo nunca acaba. Ele se repete." Sua mãe finalmente olhou para os meninos ao redor. "E você não é a única que tem um poder que ainda não compreende. Você não se lembra, mas sua vida está entrelaçada a todos eles. Como você pode ser a chave e a solução ao mesmo tempo?"
Clara sentiu um gelo na espinha, como se as palavras a atravessassem. Algo em seu passado começava a ressoar. Fragmentos de lembranças que ela não sabia que existiam. Mas então, quando a caverna pareceu silenciar por um instante, um rugido profundo ecoou, e as sombras, antes tão ameaçadoras, começaram a se dissipar. E foi nesse momento que Miguel, ou melhor, a versão dele que tinha emergido das trevas, avançou, os olhos brilhando intensamente. Você não pode deixá-lo sair, Clara. Se eles fizerem isso, será o fim não só deles, mas de tudo. Quem é você? Clara exclamou, a voz cheia de choque. O que você significa com isso? Mas a resposta que veio não era de Miguel. Era de outra figura que surgiu atrás dele. Uma completa surpresa. A forma era familiar, mas um olhar mais atento revelava a verdade. Era Sara. Estamos presos, Clara. Você precisa abrir os olhos. O que você não sabe é que você já fez isso antes. O chão continuava a tremer sob elas, ruídos agudos cortando o ar. O que você está dizendo? Clara questionou, a confusão se transformando em pânico. Como eu poderia ter feito isso antes? Porque você é a visão, a portadora do que foi esquecido. Sara respondeu, a voz distorcida pela tensão. As sombras finalmente começavam a recuar, mas algo ainda pulsava dentro da caverna. Era como se as paredes quisessem contar uma história que ninguém ali tinha ouvido. Você deve se lembrar do que aconteceu antes, quando todos esses meninos desapareceram. Antes? Clara piscou, frustração misturando-se com uma clareza súbita. O que isso significa? E a resposta dela estava prestes a colidir com uma verdade devastadora. As paredes da caverna começaram a brilhar como uma luz intensa, revelando imagens de um passado oculto. Clara em pé na clareira, cercada por Miguel e Rafael, envoltos em um brilho não de inocência, mas de um poder bem mais sombrio. Ela se via convocando sombras, enquanto a cidade permanecia alheia ao que se desenrolava. A memória foi como um soco no estômago. Atrás dela, Lucas começou a se retrair. A expressão dele era de horror. Não! Clara, você não poderia! Você nunca soube! Você nunca soube que foi você quem começou tudo isso! Sara gritou, o olhar fixo em Clara. O ciclo começou com você! Sempre foi você! A revelação bateu com força. Clara não apenas estava ligada a todo o terror na cidade, mas também havia sido a responsável. Sua mente girava e a realidade trovejava ao seu redor. Seus amigos estavam ali, não apenas como vítimas, mas como resultado de uma história que ela não queria lembrar. O que isso significava para eles? Com um último golpe, a caverna começou a rachar e Clara sentiu a terra se desmanchar sob seus pés. Você precisa fazer uma escolha, Clara! A mãe dela gritou, a voz alterada pela urgência. Escolha quem você realmente é. Nesse instante, uma onda de poder irrompeu de Clara, e as visões ao seu redor começaram a se desintegrar, sombras e luz se misturando em um turbilhão de emoções. O que você vai fazer agora? O eco de sua mãe ficou distante, enquanto tudo começava a desmoronar, levando com si não só a caverna, mas toda a história. Justo quando tudo parecia desabar, a luz de Clara se intensificou e a escuridão em volta a engoliu. Ela não estava mais sozinha, e com isso a verdadeira batalha estava
apenas começando. O que quer que surgisse das sombras poderia ser ainda mais obscuro do que qualquer um poderia imaginar. E agora, mais do que nunca, Clara precisava decidir. Clara sentiu o chão se desmoronar sob seus pés. A caverna estava ruindo, tudo girando ao seu redor. Ela olhou para sua mãe, que começou a desvanecer como uma miragem. Mãe, não! A dor cortou seu coração. As sombras se agitaram ainda mais, parecendo responder ao seu desespero. Você não pode ir embora! Clara! Lucas gritou, o pânico em seu olhar. Temos que fugir. Vamos, agora! Ele puxou sua mão, mas Clara estava paralisada, a revelação pesando sobre ela como uma pedra enorme. Eu sou a chave? Perguntou, a boca seca. Era uma descoberta aterradora. Sua vida inteira havia sido envolvida em um destino que não compreendia. Um fio de culpa e medo se entrelaçou em seu coração. Como poderia libertar aqueles meninos se ela mesma fosse parte do problema? 2 grupos se formaram na caverna. Os meninos que haviam desaparecido e sua mãe. Olhares aflitos, rostos envelhecidos pela dor e pelo tempo. Eles eram reflexos do mesmo trauma, prisioneiros de um círculo vicioso. Se você agir, pode salvar todos nós. Se não, todos os nossos destinos estarão selados para sempre. As leituras tremiam na caverna, como se o espaço estivesse vivo, aguardando a decisão de Clara. No fundo da escuridão, uma sombra se contorcia, esperando ansiosamente. Você deve escolher, Clara, ficar aqui ou lutar com o que você realmente é. A líder da sombra, uma versão mais velha de Miguel, aproximou-se, com um olhar que refletia dor, mas também esperança. Você precisa aceitar o que é e a força que vem da verdade. Você não está sozinha. Clara respirou fundo, um turbilhão de emoções a consumia. Imagens começaram a girar em sua mente. Recordações de risadas, tardes ensolaradas, explorando a floresta e momentos de pura amizade. Ela se lembrou dos sorrisos deles, das promessas de aventuras intermináveis. Eu não posso deixar vocês. Não vou. Com a determinação renovada, Clara ergueu a cabeça. Vou salvar vocês. Vou acabar com esse ciclo. A luz em seu coração começou a brilhar, empurrando as sombras para trás. Estamos juntos nisso. Ela olhou para Lucas, que assentiu, a esperança refletida em seus olhos. Isso mesmo, Clara. Lucas sorriu e a energia na caverna parecia mudar. Vamos acabar com isso, juntos! Diante do símbolo pulsante, Clara se posicionou. Eu sou a chave e vou escolher a luz. A caverna vibrou com sua declaração e as sombras soltaram um grito coletivo de terror. A luz dela começou a se expandir, envolvendo cada menino, seus rostos agora deixando de ser macabras representações. Eles começaram a brilhar, e Clara sentiu que a escuridão diminuía. Vá, Clara! Liberte-nos! Gritaram os meninos em uníssono, suas vozes ecoando a força da união. E então, um rugido sobrenatural foi ouvido. A fenda sob suas pernas se abriu completamente, revelando a essência de todos os meninos. Aquela luz era a liberdade deles, e a verdade que Clara escolhera. Por favor, não! Implorou a figura de Miguel. Mas a luz o consumiu, assim como os outros. No último momento, Clara percebeu a dualidade entre luz e sombra, o papel que todos tinham em suas vidas. Ela não era a única capaz de moldar a cidade. Era um lembrete de que,
Para cada decisão tomada, havia consequências. Eu e você sempre faremos parte um do outro. E como um último eco de riso, a caverna começou a desvanecer, a luz a engolindo tudo. Clara se sentiu leve, quase flutuando, enquanto tudo ao redor se dissolvia. Na cidade, a vida retoma seu curso, como se nada tivesse acontecido. Mas Clara, agora mais madura e consciente, sabia que algo mágico acontecia ali. Aquela experiência havia mudado tudo, e enquanto as memórias dos meninos pairavam no ar como uma brisa leve, ela percebeu que a verdadeira escolha ainda não acabara. Por que a cidade ainda me parece estranha? Pensou, enquanto olhava para os rostos conhecidos que agora pareciam um pouco diferentes. Mas, agora, Clara sentia que não estava sozinha, que todos ainda estavam com ela. E o mistério da clareira permanecia, como um sussurro ao vento, instando Clara a voltar um dia, para descobrir mais. E você, que leu até aqui, precisa se inscrever imediatamente no nosso canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que vão explodir sua mente. Esmague aquele botão de like agora para alimentar nosso algoritmo e fazer nossa comunidade crescer. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.